boa tarde, galerinha. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática no canal Educação. É uma grande alegria receber todos vocês nesta tarde de sexta-feira e hoje, turma, nós iremos dar continuidade, ao nosso bate-papo sobre linguagem C e hoje nós iremos nos focar no nosso projeto, tá bom? Queria falar para vocês que eu já encaminhei para vocês aí o material de ontem, o material de hoje. Mandei para vocês também o material modelo do projeto para vocês já conseguirem fazer as edições, começarem a escrever o projeto de vocês, certo? Tem o nome projeto, mas é uma atividade, Uma atividade que vocês irão fazer em grupo ou em dupla, Em grupo de 3 ou em dupla, de acordo com a orientação do seu professor mediador. E aí, galerinha, esse projeto ele tem toda uma estrutura que precisa ser seguida. Ontem eu mostrei para vocês qual a estrutura que deve ser seguida, certo? Hoje, se você chegou aqui na sala de aula, se você ainda não tem a sua equipe, se você ainda não tem a sua dupla, pessoal, não saiam hoje da aula sem montar a sua equipe, tá bom? De já, queria puxar a orelhinha de vocês aí nesse sentido, não pode sair da aula de hoje sem ter montado a sua equipe para fazer o seu projeto, tá? Defina logo hoje, se organizem, qualquer coisa na hora do intervalo divide o que cada um vai fazer, qual é a parte que cada um vai ficar responsável, porque o projeto ele também está estruturado em diversas partes, tá bom? Ontem a gente conversou. Hoje nós iremos conversar sobre esses projetos. A aula de hoje é dedicada para vocês tirarem as suas dúvidas. Então, façam perguntas, tá? Quem já começou o projeto, que está com alguma dúvida, com alguma dificuldade, que não compreendeu muito bem alguma parte do projeto, o momento é agora, tá bom? De tirar as dúvidas. Lembrando que esse projeto ele tem uma data para o recebimento. Você pode entregar para o seu professor mediador até quinta-feira da semana que vem, mais conhecido como dia 29. Lembrando que, se o seu professor mediador combinou de receber esse projeto por e-mail, você pode mandar na quinta-feira, entre aí até 23 horas e 59 minutos, ainda é quinta-feira, Agora, se seu professor mediador combinou com a equipe, com a turma, de receber de forma física, impresso, você tem atenção com o horário que o seu professor mediador determinou, tá bom? Os professores mediadores, queria pedir para vocês a ajuda, o apoio, como vocês sempre nos ajudam aqui, para estar fazendo essas orientações com seus alunos. O modelo do projeto eu já disponibilizei para vocês. Se tiver algum professor mediador que ainda não recebeu, entre em contato comigo, vocês têm o meu WhatsApp, tá certo? Podem entrar em contato diretamente comigo que eu repasso as informações para vocês. Turminha, a nossa disciplina de hoje é Análise Lógica de Programação. O conteúdo é a elaboração de um projeto em linguagem C. E vamos aí conhecer um pouquinho sobre o roteiro da nossa aula de hoje. Nós temos como objetivo de conhecimento a elaboração de um projeto em linguagem C, onde será repassado para vocês as orientações de como vocês devem estar criando esse projeto. O objetivo é tirar as dúvidas que vocês tenham sobre o projeto final da disciplina, orientando aí os alunos a colocarem em prática todo o conhecimento adquirido ao longo da disciplina, elaborando aí um programa em linguagem C, ok? E da teoria à prática, nós iremos realizar a apresentação de um modelo de projeto e a demonstração de algoritmos prontos para auxiliar a construção do projeto, tá bom? Então, pessoal, é importante, se você não assistiu a aula de ontem, é importante que você assista, tá? Eu deixei para vocês o material da aula de ontem justamente lá também no grupo do WhatsApp para vocês terem acesso mais rápido, conseguirem acessar os links que estão disponíveis, conseguirem acessar a estrutura do roteiro do projeto, tá bom?
que lá já está com a estrutura editável que vocês conseguem ter acesso. Então, pessoal, eu preciso que vocês se organizem, se ajeitem direitinho, para que vocês, né, não deixem passar a oportunidade de tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Professores mediadores, antes de nós darmos início aqui aos conteúdos, realizarmos aí uma revisão dos conteúdos, é importante que nesse momento, nessa aula de hoje, você, professor mediador, converse com seus alunos para saber se eles já se organizaram, se todos os alunos já possuem dupla ou grupo, né, de 3 pessoas, se já sabem como organizar o algoritmo, porque o desafio foi criar uma calculadora. É igual para todo mundo o desafio. Porém, cada grupo vai ter o seu jeitinho de criar a sua calculadora, tá bom? Lembrando que não é só a criação das linhas de código, mas nós temos também a elaboração do fluxograma. A elaboração do fluxograma, ela precisa ser feita, tá? Então, vocês precisam aí relembrar como é feito o fluxograma. Ontem eu expliquei para vocês, mas é importante que vocês também façam uma lida dos materiais que foram disponibilizados para vocês anteriormente, tá bom? Então, professores mediadores, conversem com seus alunos e os organizem, tá? Para a organização dos grupos. E aí, turminha, na aula de hoje, o intuito foi que nós pudéssemos relembrar alguns conteúdos que serão importantes e que vocês poderão estar utilizando na criação do programa de vocês, tá bom? A temática é igual para todos, o projeto ele tem como orientação igual para todos, que é a criação de uma calculadora, porém a lógica ela é individual de cada grupo. A lógica e a forma da escrita do código vai ser diferente, tá? Para cada grupo. Cada grupo vai ter o seu jeitinho de conversar com o usuário. Cada grupo vai ter a opção de colocar suas variáveis, organizar o código, criar suas funções, criar o seu fluxograma. Então, turma, não tem necessidade de Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Certo? Se você vai pegar um algoritmo, como que eu passei ontem, né? Eu passei ontem um algoritmo de orientação. Peguem aquele algoritmo que eu passei ontem para vocês, que é um software de calculadora, que é o que eu estou pedindo para vocês. Estude aquele código e veja como que você pode criar o seu próprio código da calculadora, tá? Sem Ctrl+C e sem Ctrl+V, porque Ctrl+C e Ctrl+V a gente acaba não aprendendo. A gente só perde tempo só fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então, vamos ter atenção nessa parte de criar o nosso programa da melhor forma possível. E aí, galerinha, eu trouxe para vocês aqui o tema dos vetores, que é um tema, que é um conteúdo muito importante na linguagem de programação, não só na linguagem de programação C, mas em todas as outras linguagens. Os vetores, nós já conversamos bastante sobre eles. Porém, como ele é um conteúdo que ele necessariamente você precisa saber vetores, para obrigatoriamente você também conhecer e entender matrizes, eu achei importante que nós pudéssemos revisar, tá? Porque vai que você queira aí utilizar vetores na criação do seu algoritmo. Então, um vetor ele é uma variável composta unidimensional, formada por uma sequência de variáveis. Então, aqui, turma, é importante que vocês entendam sobre isso, tá? Que o vetor ele é uma estrutura de uma sequência de variáveis. A gente já sabe o que é uma variável, a gente já sabe para que as variáveis servem, e agora, nós também já entendemos, a gente já utilizou várias e várias vezes os vetores. Quando ele fala que ele é um vetor unidimensional, é porque ele só tem uma dimensão mesmo, tá? Então, por exemplo, eu vou criar um vetor que ele está aqui no sentido horizontal, tá bom? Poderia estar no sentido horizontal ou no sentido vertical também, não teria problema. E aqui, pessoal, eu tenho várias variáveis, tá bom?
várias variáveis, vários quadradinhos. Esse aqui é um vetor unidimensional. Nós já conhecemos hoje em dia as matrizes, né? As matrizes são diferentes. Elas têm tanto linhas quanto colunas. Então, por isso que elas são bidimensionais, tá? Elas têm duas dimensões, tanto a horizontal quanto a vertical. Aqui, nesse caso, os nossos vetores só têm uma única direção. Só tem, né? No caso, ele é unidimensional. Uma característica dos vetores é que ele é um local que é armazenado informações, que guarda valores, mas eles guardam valores do mesmo tipo, tá? Do mesmo tipo. Isso aqui é uma característica de um vetor, tá bom? Não dá para ser mudado. Todo e qualquer vetor guarda várias informações, cada uma das informações em um quadradinho desses, porém, algo que é muito específico de um vetor é que todos os elementos precisam ser do mesmo tipo, tá bom? Do mesmo tipo. Então, isso aqui a gente já bateu muito na tecla, mas é algo que a gente não pode esquecer. Tem que fixar, tem que guardar aí no HD de vocês, tá bom? Não pode ser na memória RAM, tem que ser no HD. E aí, pessoal, esses vetores, nós precisamos fazer o quê? Eles são organizados por índices, tá? Então, cada quadradinho desses, nós temos um número que direciona, que nos ajuda a entender onde é que o valor está. Então, eu tenho o índice 0, todo vetor começa com o índice 0. Então, eu tenho o índice 0, eu tenho o índice 1, o índice 2, o índice 3, o índice 4, 5, 6, o 7, e assim infinitamente, né? E assim, de acordo com o tamanho do vetor que o próprio programador criou. E aí, pessoal, esses índices, eles são muito importantes para nós, porque são através desses números que nós iremos criar uma estrutura que consiga andar de um lado para o outro do nosso vetor, tá bom? Então, a gente pode andar, a gente vai determinar várias estruturas, onde cada uma dessas estruturas funciona como uma forma de mudar o lugar da posição do nosso vetor. Então, tem vezes que eu posso querer armazenar um valor aqui, no índice 0. Pode ser que depois eu queira armazenar algum valor no índice 4. Depois, pode ser que eu queira armazenar um valor no índice 2. Então, eu tenho a possibilidade de ir andando, né? E mudando. De acordo com o índice, eu vou mudando, tá bom? Quem é que faz isso? Quem é o responsável por andar nessa estrutura do vetor? Existe aí uma estrutura lógica que nós utilizamos, um código, um comando, que permite que o meu programa ande de quadradinho em quadradinho. Alguém se lembra qual é essa estrutura? Algum de vocês aí se lembra qual é a estrutura de código que me permite ir de casa em casa e de índice em índice dentro de um vetor? Se você sabe, coloca aí, tá bom? Coloca aqui no chat, pessoal que está online, que está ao vivo, a galerinha dos polos, o pessoal também que está assistindo a nossa aula pelo IPTV, vocês podem colocar. Qual é a estrutura de código que me permite andar de índice a índice dentro de um vetor, tá bom? Vou deixar essa pergunta aberta aí para vocês e aí vou continuar. Quando vocês aparecerem com a resposta, aí eu explico, tá bom? Pelo menos não importa se a hipótese seja verdadeira ou falsa. O importante é tentar. Então, se você está com dúvida qual é a resposta, mas coloque do mesmo jeito. É melhor você tentar do que você não tentar, tá bom? Uma vez que as variáveis elas possuem o mesmo nome, o que as distingue é o índice, como eu acabei de mostrar para vocês,
que referencia aí a localização dentro da estrutura. Então, é o que nos permite localizar onde cada estrutura está. É o índice que nos ajuda a fazer isso, tá bom? Outro ponto. Aqui, galerinha, eu estou mostrando para vocês a sintaxe, tá? Aqui não é para ninguém mais sair da aula de hoje. Se você se esqueceu, você se lembra, tá bom? É por isso que eu peço para vocês anotarem. Anotem a sintaxe, anotem os códigos, porque às vezes a gente se esquece, isso é comum, é normal nós nos esquecermos, pelo menos de conteúdos, né, que nós estamos vendo há pouco tempo, que não são conteúdos de disciplinas comuns que nós vemos aí ao longo da nossa vida. É uma disciplina específica, uma disciplina técnica. Então, galerinha, a lógica de programação, a sintaxe, ela precisa se fixar dentro da nossa cabeça. E aí a gente só consegue fixar essa estrutura na cabeça treinando, tá bom? Treinando, treino, treino, treino. Não importa onde, não importa se é numa folha de papel, não importa se é num celular, num tablet, no computador. Por todos esses meios, você consegue treinar programação, tá bom? Ó, declaração de um vetor. A declaração de um vetor ela é feita da seguinte maneira, da seguinte ordem. Sempre, obrigatoriamente, você tem que colocar o tipo de dado, o tipo de informação, e a gente já conversou sobre isso. A gente já sabe o porquê que é tão importante nós definirmos muito bem o tipo de dado, tá bom? Então, ó, por exemplo, seguindo esse exemplo aqui que foi colocado no slide, nós podemos colocar assim, ó, char como tipo de dado. Vou colocar o nome da variável. Vou mudar. Não gosto muito de char, não. Eu gosto de colocar int, tá? Int. Vou colocar o nome do vetor de número e lá vai eu colocando acento, tá vendo? E acento não pode, né? Porque senão depois dá erro e a gente não sabe o que foi que aconteceu. Aqui não é parêntese, aqui é colchete, tá bom? Colchete, e aqui eu coloco, por exemplo, o tamanho do vetor que eu quero que seja criado. Galerinha, quando eu faço isso, quando eu crio uma estrutura dessas, e o meu compilador ele lê o meu código, ele vai mandar uma informação para a memória RAM, falando, memória RAM, fica ligada, eu preciso que você armazene 10 posições do tipo inteiro, porque eu vou utilizar neste vetor. Então, isso acontece. Não é simplesmente uma letra ou uma palavra que está sendo processada pelo compilador. Eles têm uma função. Cada palavrinha dessa tem uma estrutura, tem algo que é feito na memória RAM ou no processador da máquina. Então, a instrução que nós estamos dando ao criar um int número colchetes 10, fecha colchetes, ponto e vírgula, a gente está criando um espaço de memória dentro da memória RAM dedicado para armazenar 10 números, todos eles do tamanho de um inteiro. O tipo é o tipo de dado, o tamanho é a quantidade de variáveis que será composto, né, o vetor. O nome é o nome da variável do tipo de vetor que precisa ser definida também, tá? Toda estrutura dentro da linguagem de programação precisa ter um nome. Aí, pessoal, aquele nosso velho exemplo que eu sempre trago para vocês, são exemplos diferentes, de tipos diferentes, com nomes diferentes, com tamanhos diferentes de vetores, tá? Então, aqui nós temos 3 vetores com nome, com tipo, nome e tamanhos diferentes, certo? Para a gente verificar que não é só int que dá para fazer vetor, dá para fazer vetor de todos os tipos de dados. Em ambos os casos, declaramos um vetor de número inteiro de 10 posições, um vetor de números reais de 5 posições e um vetor de caracteres de 20 posições. E aí, galerinha, aqui na declaração de um vetor, podemos omitir seu tamanho,
desde que quando seja feita a declaração, já sejam atribuídos aí seus valores, como por exemplo abaixo. Galerinha, aqui está acontecendo o seguinte, está falando assim, olha, eu não quero definir o tamanho do vetor, não. Eu já tenho os valores que eu quero que fiquem salvos nesse vetor. Então, ele deixa de definir o tamanho e ele já coloca os valores. De acordo com os valores, ele vai contar quantos valores tem aqui. Quantos valores estão sendo adicionados no vetor? Ah, só 4. Então, o tamanho do vetor vai ser 4. Se ele precisar depois de um valor novo, vai dar confusão, vai dar dor de cabeça. Então, aqui, quem define o tamanho do vetor é a quantidade de informações que estão sendo armazenadas. Por conta de quê? Porque o local que eu coloco o tamanho do vetor, ele está vazio. Agora, se eu coloco isso aqui, ó, se tem aqui 10, por exemplo, tamanho 10, e depois eu ainda coloco isso daqui, isso significa que os 4 primeiros índices armazenarão esses números. E ainda vai sobrar, por exemplo, o valor no vetor. Então, vai depender muito da necessidade do cliente, vai depender muito também da necessidade do programador. Neste caso, automaticamente, o índice 4 é atribuído ao vetor num. Isso aqui, pessoal, mais uma vez eu trago para vocês esse exemplo, que é o exemplo de vários printfs, tá? Que cada um desses prints, eles estão imprimindo uma posição de um vetor. Então, nós temos um vetor de 5 posições, a primeira é a 0 e a última é a 4. Aqui o que é mais legal é que ele está definindo também as estruturas de uma forma muito organizada, tá? Muito organizada mesmo, parece até um sisteminha de menu. E aí, pessoal, na tela é mostrado dessa forma, tá bom? Já é mostrado todas essas informações solicitadas. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui, no caso, ó, ele já pré-definiu, certo? Aqui, ó, float notas. Eu tenho um vetor de tamanho 5, ó, tamanho. Então, aqui ele já está definindo o tamanho. E além de definir o tamanho, ele também já está definindo, por exemplo, os valores, certo? Valores. Aqui, galerinha, é um exemplo simples de como é que eu posiciono cada uma dessas notas em determinada coordenada, tá bom? Ok? Isso aqui é muito importante. E aqui nós temos o comando de execução, tá certo? Galerinha, agora nós vamos fazer uma programação que já utiliza o comando que eu estava esperando vocês responderem, tá? Que é o comando que justamente nos permite andar de casa em casa de um vetor, que é o comando for, tá? Comando de repetição, ok? E aí, galerinha, é importante que vocês registrem essas informações. Registrem aí qual é a principal estrutura que permite que essas notas sejam armazenadas no vetor de tempos em tempos, tá? Uma por vez. Quem se certifica disso é o for, tá certo? Lógico, com a ajuda de outras funções, mas é o for que realiza essa atividade, tá bom? Galerinha, eu vou dar 3 minutinhos para vocês finalizarem esse código. Eu preciso que vocês copiem essa atividade. Nós vamos discuti-la daqui a pouco, assim que vocês finalizarem. E eu quero que vocês tenham um olhar especial para a linha 12, tá? Para a linha 7 e para a linha 12 e a linha 14. Linha 7, linha 12 e linha 14. Quero que vocês vejam aí o que está acontecendo nessas linhas de código. E qual é dessas aí que permite, que faz com que a estrutura do vetor consiga pular de uma casinha para a outra, tá bom? Então, 3 minutinhos aí para vocês na tela, galerinha.
Pronto, pessoal, pronto. E aí, galerinha, cadê o pessoal dos polos, né? Pessoal de Bonfim, Cajazeiras, galerinha de Milagres, São João do Peixe. E aí, galerinha, o que foi que vocês descobriram aí nessa questão? Quem é o principal responsável dessas estruturas que faz com que nós consigamos andar de casinha por casinha, né? De caixinha por caixinha dos vetores. Nós tínhamos estudado que existe uma estrutura na nossa programação que ela é recorrente, que não tem como nós fazermos uma estrutura de vetor e de matriz sem ela. É justamente a estrutura for, tá? O for, ele é o responsável, ele é o que permite que o compilador consiga entender que ele vai precisar andar de caixinha por caixinha, caixinha por caixinha, caixinha por caixinha, guardando as informações, certo? Então, galerinha, se nós não tivermos atenção no for, a gente se perde. E aí o vetor não funciona. É por isso que eu sempre pergunto, qual é o comando de parada? Porque o comando de parada da instrução for, ele é uma das principais partes que irão fazer com que o meu vetor ele seja, né, acessado de um ponto para outro, de um ponto para outro, de um ponto para outro. E aí, em cada localzinho, a gente determina só se ele passa para frente ou se ele armazena um valor ali dentro, tá bom? Então, só relembrando aí vocês, tá? Galerinha, no vetor, na linha de código 7, está acontecendo a declaração do vetor notas. É um vetor que tem 5 posições e, além de ter 5 posições, ainda foi inserido 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5 valores. Olha aí. E aí, pessoal, o que está acontecendo aqui? Na linha de número 12, está falando assim, ó. Olha, programa. Nós temos um contador e esse contador vai contar quantas repetições você vai fazer para acessar esses quadradinhos. Então, o contador começa no 0. Então, ele começa que o primeiro loop dele é no 0. E aí ele pergunta, o valor que tem armazenado aqui no meu contador é menor ou igual a 4? O 0 é menor do que 4, então ele roda. E aí o que ele faz? Ele fala assim, olha, imprime, por favor, na tela a informação que está armazenado em notas, né, o vetor notas, no índice 0. Por que é 0? Olha aqui o izinho. Então, essa mudança aí de qual é a caixinha que será impressa, também vai mudar de acordo com o incremento ou o decremento do nosso contador. Tá vendo por que o contador é tão importante? Porque ele permite que a gente consiga mostrar na tela as informações atualizadas, tá bom? Então, aqui, no primeiro caso, né? No primeiro caso, quem é que vai ser armazenado? Quem é que vai ser armazenado no vetor notas índice 0? Qual é o número? Qual é o valor? De acordo com o que vocês estão observando aí na programação, qual é o valor que será armazenado no vetor notas índice 0? Eu quero saber de vocês, tá? Qual é o valor que será armazenado no índice notas? No vetor notas, índice 0. E aí, pessoal, no índice 0, qual é o valor que será armazenado? Para vocês discutirem sobre isso, eu vou dar 1 minutinho para vocês, é tempo suficiente. E aí você discuta, né? Faça discussões com o seu colega aí do lado, tá bom? 1 minutinho, rapidinho.
Então, galerinha, vamos aqui retornando, certo? Então, se nós pararmos para analisar, aqui em cima tem uma super dica. A super dica que nos é dada é aqui em cima, lá na linha de número 7. Cada um desses números, eles irão armazenar esses valores exatamente na sequência. Então, o índice 0, índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4, tá bom? Nós não precisaríamos nem analisar profundamente as linhas de número 12, 13, 14 e 15 para a gente descobrir isso, tá certo? Porém, olha aqui, quando o meu contador é 0, ele pede para eu armazenar o valor no índice 0. Então, quem é o primeiro valor? 7. Então, o 7 vai ficar armazenado aqui. Na próxima rodada, o meu contador ele foi incrementado. Olha aqui a incrementação. Ele foi incrementado, mais 1. Então, o que era 0 se transformou em 1. Agora, quem vai ser armazenado, qual é o valor que vai armazenar onde? É no vetor de índice 1. Olha aqui quem é que vai armazenar, qual é o valor que vai ser armazenado no índice 1? O próximo, que é o número 8. Depois disso, o meu vetor, mais uma vez, ele será incrementado. E aí ele deixa de ser 1 e passa a ser 2. E olha aqui quem é que está sendo armazenado no índice 2. É o terceiro valor, que é 9,5. E aí o que acontece? Mais uma vez o meu vetor é incrementado. E ele passa de ser 2 e ele passa a ser 3. E aí quem é que vai armazenar no índice 3? 9,9. E aí mais uma vez o meu vetor pergunta, né? Olha aí, nesse caso o nosso contador está em número 3. Aí ele analisa. E incrementa, aí vai para a próxima, né? Se incrementou, agora se transformou em 4. Aí ele pergunta, o número que tem no contador é menor ou igual a 4? É, porque 4 é igual a 4, então ainda está valendo, tá bom? Então, ele deixa imprimir, mais uma vez. Ele deixa que o valor seja armazenado, né? E impresso na tela. Então, aqui, ó, vai ser mostrado, vai ser colocado na tela o quê? 5,2, tá bom? E aí, o meu vetor, ele é incrementado mais uma vez, o contador, ele é incrementado mais uma vez. Aí, ele de 4, ele passa a ser 5. Aí, ele vai perguntar de novo no for, aqui na linha 12. 5 é menor ou igual a 4? Não, não é menor e nem igual a 4. Então, a partir daqui, acaba-se tudo, né? Acaba o programa, fecha, ele para de rodar o programa. Porque chegou na condição de parada. A condição de parada, ela pode ser até o número 4, né? Na verdade, o programa roda até o número 4 e a partir do número 5, o programa não roda mais, tá bom? Eu fiz esse momento aqui com vocês dos vetores, só para vocês se recordarem de como é feito tanto a escrita de um vetor, a declaração de um vetor, e também a impressão de um vetor, tá bom? E o porquê que a gente utiliza o for? É para ele andar de quadradinho em quadradinho, tá bom? E aqui, turma, nós temos a sequência impressa. A sequência impressa é exatamente a mesma sequência de valores que nós acabamos de visualizar, tá certo? Nos quadradinhos. Então, é isso aqui que está acontecendo, tá bom? E o que é o mais legal é porque essa estrutura aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa estrutura aqui, ó, ela também, ela muda, né, de cada linha. Não é uma impressão fixa, não. Cada linha de código, por cada rodada, ela vai sendo mudada de acordo com o índice do vetor. Tá certo? E aí, galerinha, nós temos mais um vetor. Eu quero que vocês me ajudem aqui, pessoal, tentando entender qual a condição de parada, né? Qual
Qual a condição de parada? Qual a condição de parada desse vetor? Né? E o que será impresso na tela? Né? O que será mostrado na tela? Ou seja, qual é a impressão de dados? Qual é a saída de dados? Duas perguntas para vocês. Qual a condição de parada e o que será mostrado na tela, tá bom? Aqui não é a não, aqui é na. Deixa eu tirar aqui. Minha caligrafia às vezes não ajuda, né? Ó. Na tela, tá bom? Então, eu quero saber essas duas estruturas, essas duas respostas. Qual a condição de parada? O nosso vetor, ele vai ser incrementado ou decrementado, né? Tem um sinalzinho aí que determina se é incremento ou é decremento. Qual a condição de parada e o que será mostrado na tela, certo? Preciso aí que vocês se organizem, testem aí. E eu quero, né, que o pessoal de Taueiras, pessoal de Milagres, Cajazeiras, Bonfim, né? Cristalândia, pessoal aí que estão ao vivo nos polos, que me ajudem a responder esses desafios, tá certo? Então, eu vou dar 3 minutinhos para vocês analisarem essas estruturas. Daqui a pouco a gente retorna para responder juntinhos.
Pronto, galerinha. Então, vamos retornar aqui. Pessoal, então, qual é essa condição de parada, né? Toda vez que vocês verificarem uma estrutura de for, é importante que vocês tentem identificar o porquê que aquele for foi feito, né? Quantos loops ele vai realizar? Qual é a estrutura, qual é a condição de parada? Então, nesse caso aqui, normalmente a gente olha para esse izinho bem aqui, esse bem do meio. É essa estrutura que me fala, né, que fala quantas vezes esse for será repetido. Então, ele começa no 0. E aí, ele repete até quando o i for menor ou igual a 19. Então, de 0 a 19, nós temos 20 números. Se nós contarmos com o 0, que a gente conta com o 0, tá? Então, de 0 a 19, nós temos 20 números. Então, aqui, galerinha, o meu vetor, ele vai andar 20 vezes, né? Ele vai sair de uma casinha para outra, de um quadradinho para outro, 20 vezes, que é justamente o tamanho do vetor. Olha aqui. Então, quando você criar um vetor, independente do tamanho que ele tenha atenção na hora dessa estrutura do for, porque é essa estrutura que vai te dizer se o teu vetor vai conseguir, né, ser percorrido de uma ponta a outra. E além dele percorrer o vetor, ele vai, em cada índice que ele chega, ele vai e coloca o número 0. Então, esse for aqui, da linha 8 à linha 12, ele só serve para uma coisa. Ele percorre todo o vetor para ir adicionando o número 0 em todas as caixinhas. Então, ele anda de caixinha para caixinha, caixinha para caixinha, caixinha para caixinha, e vai adicionando o número 0 em todas elas. É isso que está acontecendo nesse for da linha 8 até a linha 11. E aí, turminha, lá no for da linha 13 até a linha 17 é o for de impressão. Eu conversei com vocês já também sobre isso, que quando nós estamos conversando sobre vetores, nós temos que ter um for, tanto para percorrer o meu vetor, que no caso você vai adicionar um valor, quanto para imprimir o vetor. Então, é um for para cada coisa. Nesse caso aqui, o primeiro é para adicionar um valor e o segundo for é para imprimir. Vejam aqui que só nesse segundo é que tem a função printf, tá bom? Só no segundo que tem a função printf. Então, é nesse momento aqui que acontece a impressão dos valores na tela. E o que está acontecendo aqui? Ele vai andar de índice por índice, de quadradinho por quadradinho, e cada um dos quadradinhos ele vai imprimindo. Só que anteriormente nós adicionamos valores e todos estavam em 0. Então, aqui a situação, né? O que será mostrado na tela, aqui será mostrado na tela 20 linhas, tá bom? 20 linhas. 20 linhas, cada linha aí, falando que o vetor do índice, aí aqui vai ser mostrado tanto o vetor, vai sair assim, ó, vetor, vetor, aí aqui vai aparecer o índice, 0, é igual a 0. Aí vai ter embaixo vetor, índice 1 é igual a 0. Vetor, índice 2 igual a 0. Vai mostrar 20, né? 20 índices, todos eles com a sua posição sendo mostrada e também o valor. Olha aí. Tá vendo como eu não estava mentindo? Olha aí. Então, pessoal, é exatamente o que está sendo mostrado aqui na tela. O que está sendo mostrado na tela é o que vai acontecer na hora de imprimir um valor, certo? Note bem que no código acima, o vetor tem um total de 20 posições de armazenamento. Neste caso, o for inicia em 0
que é a primeira posição de armazenamento, e termina em 19, que é a última posição, tá bom? Totalizando aí 20 posições no total, né? Como um todo. Aqui, pessoal, nós temos mais uma estrutura de vetores, certo? Que eu trouxe para vocês. Tem a mesma sequência, tem a mesma estrutura, tem o mesmo for na linha 9 e na linha 10. O for que adiciona uma informação nos vetores, tem um segundo for que também está modificando, né? As informações nos vetores. E aí, no final, nós temos lá na linha 17, um printf que é mostrando, que no caso mostra a média de todas aquelas notas que foram inseridas no vetor, tá certo? Esse aqui eu vou deixar para vocês a título de vocês pesquisarem e analisarem. Esse código a gente já verificou ele em aulas anteriores, tá bom? Vamos, por exemplo, começar algumas informações sobre o vetor. O vetor ele é do tipo de dados float, que tem como nome nota. O vetor possui o nome notas. O vetor pode armazenar até no máximo 3 notas. Como é que eu sei que o meu vetor só pode armazenar no máximo 3 notas? Por conta disso bem aqui. Ele foi declarado e ele foi determinado. Foi determinado aí um número para esse vetor. Foi determinado o número de índices que ele teria. E aqui, a estrutura que vai ser criada vai ser uma estrutura como essa, índice 0, índice 1 e índice 2. Olha aí, eu colocando índice 3. Índice 2, tá bom? Vou até apagar tudo isso aqui, vou colocar com outra letrinha. Índice 0, índice 1, índice 2, tá bom? E aqui serão armazenadas as informações, certo? E aqui, pessoal, ele armazena informações acumulativas, tá? E aí, pessoal, aqui estou mostrando para vocês uma estrutura que fala assim, ó. Analise o código seguinte, né, o trecho do código seguinte, e identifique o erro presente nas declarações dos vetores acima, tá bom? Aqui é só um trecho de um código, tá bom? Só um trecho. Então, o que está faltando aí, não se liguem, por exemplo, na declaração de biblioteca que tem acima e nada que tem abaixo. Vocês vão ver exatamente o código que tem da linha 1 à linha 8. O que é que está errado? O que é que está errado, que não está certo, que precisa ser melhorado? O que é que vocês acham aí? Tá bom? Então, pessoal, eu vou dar 2 minutinhos para vocês analisarem. Pessoal de Taueiras aqui, muito bem, né? Já estão respondendo. Então, galerinha, eu quero que vocês me ajudem a identificar quais são os erros que existem aí na declaração desses vetores, tá bom? Aí 2 minutinhos para vocês. Já já a gente retorna.
Pessoal, pronto. Então, olha aqui, galerinha. O pessoal aqui do polo de Itaueiras, né? Responderam aqui, eles acreditam que sejam os parênteses, deveriam ser cochetes. Então, de cara, gostaria de falar que o pessoal de Itaueiras, né, estão extremamente corretos, tá certo? Pessoal, o principal erro, né, na verdade, o único erro que está aqui nessas linhas de código é que foram colocados parênteses. E na declaração de um vetor não se usa parêntese, se utiliza cochetes. O restante está tudo correto, tá bom? A utilização do ponto e vírgula, os tipos de dados estão todos corretos, tá certo? Galerinha, nós estamos encerrando a nossa primeira aula e já já a gente retorna para dar continuidade às nossas aulas de hoje.